Oi, oi, musa, eu sou a Ana, uma mãe imigrante 40 mais que está documentando a minha jornada de recomeços e mudanças aqui na Alemanha. Aqui eu falo com você sobre como está sendo a minha mudança de carreira, praticamente do zero. Conto para você um pouco sobre a minha jornada com a minha maternidade, o meu processo de emagrecimento após os 40 anos. E no episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre como é que eu vim aqui para a Alemanha, como você pode fazer um intercâmbio para vir aqui para a Alemanha sem pagar muito, com pouco dinheiro mesmo e com segurança. Então, eu vou falar de algo que não ouvi falar. Não foi uma coisa que eu ouvi falar, não foi uma coisa que eu li em algum lugar, foi uma experiência real que aconteceu comigo e que eu recomendo, portanto, porque foi um programa que realmente facilitou a minha vinda e estadia aqui na terra do chucrute. Vamos lá, quero te contar esse assunto aqui, te contar. O que foi que aconteceu? Eu vim para cá, se você assistiu o episódio anterior, você já deve ter entendido como é que eu vim parar aqui na Alemanha. E eu vim para cá justamente através do programa de voluntariado, o Ano Internacional de Voluntariado. Nesse ano de voluntariado, o que acontece? Existem várias instituições aqui na Alemanha que abrem candidaturas para pessoas que vêm de diferentes países do mundo e querem prestar serviços voluntários em diferentes áreas aqui também. O programa que eu encontrei é esse programa que eu vou deixar o link para vocês, que é da instituição que é bastante séria. Na época eu fiz o programa com eles, foi o ano de 2016, e eu vou contar para vocês o passo a passo do que vier aqui na minha memória, pode faltar algumas informações, mas eu vou te contar o passo a passo que eu trilhei para fazer o programa naquele ano. A gente já está aqui 10 anos depois, né? Então pode ser que algumas coisas mudaram, alguns critérios mudaram. Aí você vai ter que entrar no link que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição e você mesma abrir a sua investigação, não é mesmo? Porque a gente que quer fazer intercâmbio, a gente que quer viver uma experiência internacional, a gente precisa ser curiosa para poder conseguir esse objetivo. Vamos lá. O ano era 2015. Eu já estava ali no Brasil, na minha cidade, eu já tinha ali uma profissão como professora e eu estava buscando por uma oportunidade nova, queria viver uma experiência internacional. Eu não achava que eu ia morar no lugar onde eu ia fazer essa experiência internacional, não. Não me preparei para isso. Eu só pensava que, possivelmente, naquela época, como eu estava trabalhando, eu ia pedir ali algumas férias no meu trabalho, um período de férias, eu ia viajar para algum país, possivelmente para os Unidos, e fazer esse intercâmbio. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que eu encontrei em 2013, por aí, essa oportunidade de fazer intercâmbio através do programa de voluntariado aqui na Alemanha. Só que, inicialmente, eu não dei aquela atenção enorme, porque o meu objetivo era ir para um país que falasse inglês, né? Eu queria aprender, eu queria me aprofundar, na verdade, no idioma inglês, então eu estava procurando oportunidade de intercâmbio nessa área. Nunca na minha vida eu iria imaginar que eu iria parar aqui na Alemanha, que um dia eu iria falar alemão. Se alguém dissesse para mim: Ana, você vai falar alemão? Eu dizia: não, só pode estar brincando, porque eu nem sei para onde vai o alemão e para que a gente usa alemão. O alemão serve para quê? Na verdade, eu iria me fazer essas perguntas. Bom, gente, e aí eu encontrei o programa e deixei de reserva e continuei pesquisando outras coisas. 2015 eu já estava ali dizendo: olha, vou ter que tomar uma atitude mais séria sobre o meu programa de intercâmbio. Agora é a hora do vai, não vai, o vai, não vai, você sabe, vida adulta, né, queridas? A gente está ali tomando decisões, escolhendo coisas. E eu falei: bom, eu vou para o intercâmbio, vou me candidatar para um intercâmbio, esse intercâmbio que eu encontrei para ir para a Alemanha. Primeiro eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia, eu não conhecia muito sobre a história da Alemanha, para além das coisas que a gente já sabe. E a gente não pode ficar falando aqui no YouTube sobre esses assuntos, eu acho que não. Então, eu
tem aquelas histórias da guerra, daquele tempo em que existiam os povos que eram excluídos e que tinha um cara, tal, que tinha um bigodinho, enfim. Eu já tinha, claro que estudado e visto essa história, essa parte da história da Alemanha, na escola, na faculdade, em algum momento. E do ponto de vista da minha área de educação, eu tinha ouvido falar sobre, claro que a gente estuda muitos filósofos alemães também, mas enfim, a Alemanha sempre ficava naquele ambiente da distância, do distanciamento. E na pedagogia, a gente tem a pedagogia Waldorf, que também é uma pedagogia muito conhecida e tal, que a gente estudou superficialmente, assim, na época da faculdade. Então, a Alemanha tinha aquele lugar de sempre um segundo patamar na minha cabeça. Tinha algum lugar na minha cabeça, mas não ocupava tanto espaço assim. E aí eu fui entrar em contato. A primeira iniciativa que eu tomei para o programa foi escrever um e-mail que eles disponibilizam. Eles explicam, né? Na época, né, no site lá, tinha toda a informação explicando como é o programa, o que é que as pessoas fazem, como é que funciona tudo. E aí, se você quiser se candidatar, você tem que escrever um e-mail para a instituição, e aí você escreveu um e-mail, e eles me mandaram um formulário. E aí eu preenchi todo o formulário. Esse formulário estava em inglês e em alemão. E eu preenchi tudo com a ajuda do Google, tá, gente? Nessa época não tinha ChatGPT, não tinha outras ferramentas, eu não usava nenhuma outra ferramenta de tradução. Eu fui fazendo tudo com o ChatGPT, ou com o ChatGPT não, tudo com o Google. Então, eu colocava lá no tradutor do Google e preenchia as informações que eles perguntavam no formulário. Depois disso, eles mandaram para mim uma quantidade enorme de formulários outros que eu tinha que preencher. E junto com esses formulários tinham alguns documentos, alguns PDFs que eu tinha que abrir, ler esses PDFs, porque lá tinham informações essenciais sobre os lugares que existiam oportunidades de fazer o ano social voluntário. Então você tinha que ver nesse documento qual era o lugar que você gostaria de fazer, e você sinalizar dentro do formulário até 3, na minha época era assim, até 3 lugares na Alemanha onde eu gostaria de fazer o meu voluntariado social. E o interessante é que essa instituição possui, contato com várias outras instituições em muitas cidades aqui da Alemanha. Então você tinha que escolher meio a região para onde você ia e tudo mais. Aqui eu já deixo uma observação, se você fosse candidatar não só para esse programa de voluntariado que eu estou indicando para você aqui, indicando porque é a minha experiência, eu estou indicando porque a minha experiência deu certo, gente. Eu não trabalho para instituição, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, não é nada pago. É algo que está na internet. Eu estou dizendo a você que você pode tentar, se for para você, porque eu fiz, aconteceu e foi isso que transformou parte da minha vida e que me trouxe e que me oportunizou vir morar aqui na Alemanha hoje. Eu comecei por aí, foi por onde eu comecei. Então, quando você for se candidatar a qualquer coisa, e isso vale para os Estados Unidos também, ou aqui ou nos Estados Unidos, você tem que olhar para onde você está indo, qual região do país você está indo. Porque esses países que têm essa relação de guerra muito forte, uma história discriminatória, de disputas raciais muito fortes, a gente tem que tomar cuidado, principalmente se você for uma pessoa negra, indígena, você tem que tomar cuidado direitinho, pensar direitinho para onde você está indo. E aqui na Alemanha, a primeira coisa que eu observei ao me candidatar e que eu fui pedindo também conselhos a outras pessoas que também haviam tido experiências internacionais, e conheci também o marido de uma conhecida minha, que era alemão. Então foi tipo um conselho que eu ouvi deles também. Quando eu fosse me candidatar, que eu escolhesse as instituições que ficassem em uma determinada região da Alemanha, né? Ficasse ali mais para o norte,
meio assim, que não fosse mais para o sul da Alemanha, porque a gente, o sul, alguns lugares do sul da Alemanha podem ser um pouco hostis para quem tem a pele negra. Então, com essa devida atenção, com esse devido adendo, eu vou continuar minha história. Então, eu escolhi essas três instituições e preenchi todo o formulário. Aí, dentro do formulário, tinha que eu tinha que enviar a carta de recomendação, eu tinha que fazer uma carta de apresentação sobre mim, tudo em alemão. E eu fiz tudo com o alemão do Google, gente. Não fiquei utilizando, não fiz tradução, especialista, nada disso, com especialista, nada disso, não. Eu fiz tudo com o tradutor do Google. E aí eu apliquei, mandei tudo de volta por e-mail para a instituição e depois de alguns meses eles me responderam positivamente, informando que havia a possibilidade de eu ir para a Alemanha, só que faltavam alguns passos. Tem uma coisa que eu não falei muito importante, mas eu acho que deixa subentendido, que aqui eu falo com mulheres 40 a mais, mas até para você que é 30 a mais, para você ficar atenta. Se você está interessada, que na época quando eu vim para cá eu era 30 a mais, eu cheguei aqui com 33 anos. Então, se você está interessado em fazer um intercâmbio e você está se batendo aí nessa barreira da questão da idade e do idioma, essa oportunidade como voluntariado internacional, o voluntariado social na Alemanha é uma oportunidade para você. Esse voluntariado tem um grande benefício, que é você pode se candidatar no momento em que você quiser. Não importa a sua idade, o que importa é você estar dentro dos critérios para ser aprovada pelo programa. Então, no caso, eu estava já com 32 anos e um outro critério, você também não precisa estar na universidade, ou ter passado na universidade, ter feito um curso, mas um outro critério que eu lembro é que eu precisava ter uma experiência em uma escola da Waldorf ou em uma instituição que trabalhasse com a pedagogia Waldorf, porque esse programa que eu fiz parte, ele é um programa que tem como pedagogia base a pedagogia Waldorf. E as instituições onde a gente faz o voluntariado são instituições de educação, tanto de educação formal quanto educação informal, e todas elas são com base na pedagogia Waldorf. Por isso que um dos critérios é você ter um pouco de experiência de trabalho em uma escola de pedagogia Waldorf ou em uma instituição, um projeto social que trabalhasse com a pedagogia Waldorf. Comecei a procurar essas instituições em Salvador, e lá em Salvador eu já estava, na verdade, planejando, antes de sair do Brasil, eu estava planejando em morar um tempo em Recife. E em Recife já tinha a instituição Waldorf, uma escola Waldorf, e tinha também o consulado da Alemanha, também ficava lá em Recife, e tinha a escola de alemão, aonde eu poderia, que já era reconhecida, né, que eu poderia fazer o meu curso de alemão. Então, eu tinha que ter o nível A1 de alemão, eu tinha que ter a experiência em uma escola ou instituição que trabalha com a pedagogia Waldorf e eu tinha que ter o visto aprovado. Além disso, uma outra condição era que eu tivesse o dinheiro para pagar a minha passagem de ida. A gente sempre comprava a passagem de ida e de volta. Só que a volta eles pagavam e a ida a gente que pagava. Então, esses eram os critérios. Eu não precisava de ter mais dinheiro além desse, para nada, assim. Esses custos. Inclusive, o meu custo com o passaporte,
não com o passaporte, com visto, eles me devolveram 50% do custo do meu visto e também devolveram 50% do custo da minha passagem aérea. A minha passagem aérea que eu comprei, a parte da. Eu compro ida e volta, né? Então, eles pagaram a volta, porque na volta a gente é obrigada a comprar com 3 meses de volta, mas a passagem de volta eu não paguei. Quem pagou a parte da passagem de volta foi o próprio programa de intercâmbio. Deixa eu ver o que eu lembro mais. Então, assim, eu apliquei, mandei, eles mandaram de volta, me aprovaram, e aí eu fui buscar a experiência em uma escola Waldorf, porque até o momento eu não tinha estudado, eu não tinha trabalhado em nenhuma instituição Waldorf. Para te falar a verdade, eu falei muito brevemente sobre pedagogia Waldorf quando eu estava na universidade, no curso de pedagogia, e nunca mais ouvi falar sobre isso. Então, lá vou eu estudar o que era pedagogia Waldorf e já fui achando tudo muito interessante, porque eu iria trabalhar com pessoas com deficiência lá, aqui na Alemanha. Ai, meu Deus do céu. Eu ia trabalhar com pessoas com deficiência aqui na Alemanha. E eu já queria há muito tempo, eu já tinha trabalhado em uma instituição, uma escola, com pessoas com deficiências, e eu amei fazer esse trabalho, mas eu era estagiária na época, eu ganhava muito pouco, não me sentia muito motivada, e foi um estágio, né? Eu tive só que ficar lá nessa escola durante 6 meses. Depois eu tive que fazer outro tipo de estágio. E aí eu fiquei super encantada. A instituição que eu me candidatei também me aprovou para eu ir morar lá. E eu comecei, né, a pesquisar no Google. Tem um aplicativo do Google, Google Earth, né? Eu acho que é assim que fala, que é o Google Terra, eu acho, que você bota o endereço do lugar e você consegue ver exatamente onde é o lugar. E para o meu pânico, quando eu olhei no Google Terra aonde era o lugar que eu iria trabalhar, fazer o meu ano social voluntário, eu vi que era um lugar cheio de floresta, de natureza, e a instituição ficava no meio desse lugar, que é muito comum aqui na Alemanha. Muitas instituições que trabalham com a pedagogia Waldorf, que trabalham com o método do Rudolf Steiner, que trabalha com esse tipo de educação alternativa, ficam no meio da floresta. E eu tenho pânico de floresta, gente. Tenho pânico, eu me pelo de floresta. Então, eu já fiquei ali um pouco temerosa. Nossa, o que será que vai acontecer comigo? Eu vou trabalhar nesse lugar? Será que vai dar certo? Então, eu fiz isso por conta própria. Comecei a investigar no Google Terra e eu descobri que tinha, sim, uma parte mais urbana. Aí, nesse aplicativo do Google, você consegue meio que andar pela cidade, andar nas ruas próximas. Aí eu fui vendo que não era tão assim, era como se fosse uma cidade, não era tão uma floresta assim. Tinha outros colegas meus do voluntariado que estavam realmente no meio de uma floresta, isolado de tudo e de todos. A minha instituição ainda ficava um pouco distante, mas era perto de um grande centro, ficava perto da cidade de Frankfurt. Então, e perto dali tinha uma outra cidade, que era a cidade de Darmstadt. Então, eu fiquei mais aliviada, porque apesar de estar vivendo em uma zona rural, eu pegando um ônibus, eu conseguia ir para uma estação de trem, da estação de trem eu conseguia pegar o trem e chegar na cidade de Darmstadt. E depois, se eu quisesse, eu poderia ir para a cidade de Frankfurt. Então, eu não fiquei tão isolada assim quanto eu imaginei. Mas no primeiro momento, eu ali cheia de expectativa, querendo ver como era realmente a realidade, eu percebi que eu estava em uma zona rural, mas que não era tão isolada quanto eu imaginava. Tinha, sim, uma parte muito isolada, que era a parte de trás, que se chamava, o lugar se chamava Outsberg Langfeld, e Langfeld quer dizer um campo muito grande. Geralmente os agricultores, né, plantam as coisas que eles querem lá, criam os animais. Então tinha esse campo que ficava atrás da instituição, que era um campo bem grande. E para você, às vezes, chegar na estação de trem, se você não quisesse pegar o ônibus, você tinha que ir andando. Você andava tipo, eu acho que eu andava tipo uma coisa de 25 minutos a 30 minutos para chegar num lugar que era próximo da estação de trem, para não ter que pegar o ônibus. Que o ônibus também não passava sempre, gente, passava de hora em hora e olhe lá, e às vezes nem passava. Bom, deixa eu voltar para cá.
Então, eu falei o quê? Que eu me candidatei, e aí eu estava querendo ir, fui aprovada e eu estava querendo ir morar em Recife. Então, eu aproveitei que tinha todas as condições ideais para eu, que envolvia a preparação para o intercâmbio, que eu tinha todas essas condições objetivas lá em Recife, e aí eu me mudei para lá, para Recife. Vendi o meu carro, peguei o meu apartamento, que é meu apartamento, né? Aluguei para outra pessoa, vendi todos os meus móveis, deixei algumas coisas espalhadas na casa de um de outro e falei: olha, gente, estou indo ali em Recife, né? Falei para minha mãe, para meus irmãos, falei para minha mãe, para minha irmã, falei: olha, estou indo ali em Recife. E aí, lá em Recife, eu me matriculei na escola de alemão, que eu tinha que ter o certificado de A1, né? Que é o iniciante no idioma. Então, eu fui fazer o certificado de iniciante, me matriculei nessa escola, esse curso durou, eu estudei intensivo, esse curso durou 6 meses para eu tirar esse certificado. E, ao mesmo tempo, na parte da tarde, eu ia, de manhã para o curso e de tarde eu ia para o meu estágio não remunerado, que era um estágio para eu conhecer como é que funcionava a pedagogia Waldorf e tudo mais. Então, eu fiz esse estágio. Esse estágio não precisava ser longo, era um estágio de 2 semanas. O critério dentro, naquela época, né, do edital que eu participei do edital do voluntariado, eu precisava de um estágio de 2 semanas. E aí eu fiquei, acho que 2 ou 3 semanas nessa instituição. Fiquei um tempinho a mais. E eu acredito também que eu não precisei de mais tempo, porque eu já era pedagoga. Então, a instituição levou em consideração isso, eu já ser pedagoga. Por que esse estágio, gente? É importante a gente falar sobre isso. O voluntariado social, você trabalha com diferentes públicos. E, como eu falei, existem várias instituições que fazem esse programa. Nessa instituição onde eu fiz o meu programa, essa instituição em específico trabalha com pessoas com deficiência ou pessoas que vivem com deficiência. Não sei dizer exatamente qual é o termo certo que está sendo utilizado atualmente, mas é um desses dois. Então, eu vou falar pessoas com deficiência. E essas instituições trabalham com a educação. Elas precisam ter uma segurança de que você é uma pessoa que vai cuidar bem das pessoas que você vai acompanhar, que você vai cuidar. E o trabalho, basicamente, desse voluntariado, o que é que eu fazia nesse trabalho de voluntariado? O que é que eu fazia, né? Para que eu estava indo para lá? Eu estava indo para lá porque essas pessoas que vivem com deficiência, pessoas deficientes, algumas delas precisam de suporte. A instituição faz todo um trabalho de autonomia, mas existe aquela questão que são atividades que algumas pessoas, dependendo dos níveis de deficiência, dos graus de deficiência e níveis, elas não conseguem executar determinados trabalhos ou não conseguem realizar determinadas atividades sem supervisão. Então, eu ia lá para ajudar aquelas pessoas a executarem os seus trabalhos, acompanhar o desenvolvimento e crescimento delas. E nessa instituição a gente tinha crianças, adolescentes e adultos. Então, lá em Recife, eu tirar esse certificado comprovando que eu entendo como é o método Waldorf, quando eu entrego esse certificado, significa dizer que eu entendo como é, né, pelo menos em linhas gerais, como é a metodologia de trabalho que aquela instituição onde eu vou fazer o voluntariado, ela trabalha junto ao seu público. Então, por isso que era importante tirar esse certificado. Primeiro, para comprovar de que eu não era uma pessoa de má índole, que eu era uma pessoa que tinha características positivas para trabalhar com o público da instituição. E segundo, que eu sabia um pouco, em linhas gerais, pelo menos, como era o trabalho que a instituição fazia, para que quando eles estivessem aplicando a metodologia deles lá, a gente soubesse, né, o que é que eles estavam fazendo em linhas gerais. Bom, depois disso, eu recebi o meu certificado do curso de alemão. Não foi um certificado
um certificado de um curso de proeficiência, um certificado desses obrigatórios, é o certificado da escola. Eu não fiz uma prova de proeficiência, eu fiz a prova da escola. E lá a escola me deu esse certificado do A1. Aí eu peguei, o que faltava para mim era esse certificado do A1. E depois do certificado do A1, eu tive que. Eu enviei tudo para a instituição que estava coordenando o voluntariado. Novamente, elas me deram um ok, falaram que estava tudo certo, agora que eu tinha todos os documentos em mãos, que eu precisava fazer um agendamento no Consulado Geral da Alemanha, que fica em Recife, para fazer um agendamento para poder ir lá tirar o meu visto. Eles iam mandar o restante dos documentos que eu precisava, que no caso era uma carta deles comprovando de que a gente estava indo para lá, um contrato de voluntariado, porque é um contrato de voluntário, né? Também eu recebi um pacote. Tinha essa carta deles falando sobre a importância de eu ir para lá, tinha o contrato do voluntariado e tinha mais alguma coisa. Eu pegava todos esses documentos e ia lá apresentar junto com o meu certificado, junto com o meu certificado. E depois, sim, a carta convite e também tinha dizendo onde é que eu ia morar, tudo isso, tudo certinho. O programa de voluntariado que eu fiz, eu não pagava hospedagem, moradia, né, no caso, não pagava alimentação e não pagava nenhum outro tipo de valor, assim, tipo luz, energia elétrica, internet, não pagava nada disso. Nem o transporte também eu não pagava. Então eu recebia um valor de uma bolsa de voluntariado, que no final, daqui para o final do vídeo eu vou contar para vocês quanto é que eu recebi, o que é que eu fazia com essa bolsa. Eu recebia essa bolsa de voluntariado e eu não gastava praticamente com nada, porque já tinha tudo pago pelo próprio programa de voluntariado. Aí eu fui lá no consulado em Recife e entreguei todos os documentos no dia lá agendado, fiz o agendamento, no dia agendado compareci, entreguei todos os documentos. Depois, junto com o meu passaporte, depois o consulado entrou em contato e mandou ir lá buscar o passaporte, dizendo que o meu visto tinha sido aprovado. A partir daquele momento, eu podia fazer a compra da minha passagem. E aí eu fiz a compra da passagem. Eu acho que eu fui no consulado em março de 2016, abril, e aí eu fiz a compra da minha passagem para setembro. Eu cheguei exatamente aqui no dia 3 de setembro de 2016. E aí eu fiz a compra da minha passagem, uhul, todo mundo comemorando, gente, agora é oficial. Agora é oficial, tô saindo do país, vou viver a minha experiência de intercâmbio. Eu esperava viver uma experiência de intercâmbio de 3 meses no máximo, de 1 mês a 3 meses. Inclusive, na época, né, que eu comecei a pensar sobre isso, eu estava trabalhando na universidade, então eu pensava assim, nossa, como é que eu vou pedir? Como é que eu vou conseguir? Assim, eu conseguia ser liberada para até 3 meses, mas 6 meses já eu tinha que pedir demissão. E aí o programa que apareceu foi o programa para 1 ano de intercâmbio. Eu falei, eu vou para esse programa de intercâmbio. Primeiro, porque eu já queria há muito tempo viver essa experiência. Depois, que eu vou ter uma oportunidade incrível de aprender o idioma, de viver tudo isso e de aprender o idioma alemão, um idioma que eu não sei para que eu vou usar, quando eu vou usar, mas só o fato de ser outro idioma, eu gosto de coisas difíceis, aprender coisas difíceis, é comigo mesmo. E aí de coisas desafiadoras. E aí eu fui. No dia certinho, já estava lá com as minhas 2 malas, que a minha vida toda virou 2 malas, porque eu desfiz de tudo para viajar. Eu não contei para praticamente ninguém, falei só com os amigos mais próximos o que eu estava fazendo, todos os meus planos. E é a dica que eu dou para você, sabe? Trabalha no silêncio, faz as suas coisas no silêncio, constrói a história, a sua trajetória no silêncio. E depois você vai ter bastante oportunidades para contar e para dividir com as pessoas. Divide só com aquelas pessoas com as quais você tem realmente confiança. Porque realmente, naquela época, 2016, 2015, 2013, por aí, falar sobre viver fora do país, sendo uma mulher negra, vindo de periferia,
as pessoas ao meu redor tinham uma ideia de que a gente vinha para o exterior só para se pro ou para se, que eu não sei se pode falar essa palavra aqui, ou para casar com algum velho rico. Essa era a ideia que as pessoas tinham sobre quem vinha para cá, né? Até eu lembro bem disso. Na minha infância, adolescência, eu escutava muito essas histórias. E aí eu não contei para ninguém. Contei para os melhores amigos só, que é um núcleo bem pequeno de amigos que eu tenho. E vim para cá, para a Alemanha. 2 malas, a cabeça cheia de novidade, eu querendo descobrir um monte de coisa, sozinha, vim para cá através do programa de voluntariado. E lá no aeroporto de Frankfurt tinha um representante do programa de voluntariado me esperando com uma van, não só a mim, mas tinham outras pessoas que estavam vindo de outros lugares do mundo também, que estavam chegando no mesmo dia que eu. E aí todo mundo se encontrou lá, todo mundo muito jovem, todo mundo muito elegante. Eu ali nos meus 33 anos de juventude, com 33 anos, a maioria das pessoas tinham pelo menos 10 anos a menos do que eu. E lá fomos nós. E eu não senti nenhuma diferença nisso, gente. Na verdade, eu sou bem acostumada de ser a pessoa que é uma das mais velhas nos grupos de coisas que eu tenho a audácia de participar, ou de objetivos que eu tenho a audácia de fazer, porque eu não tenho vergonha de nada. E eu sei que eu venho de uma origem familiar bastante simples, humilde, de uma estrutura familiar um pouco disfuncional e precária. Então, assim, gente, é a minha história de vida. Eu vou chegar nos lugares e nas coisas e vou conquistar os meus objetivos na hora que der para mim. E enquanto houver vidas, eu tô aí tentando. Eu sou bem aquela velhinha, sabe, que tá entrando na graduação com 85 anos, como eu vi outro dia aí no jornal. Eu sou bem a cara dela. Eu não fico aí, ai, porque a minha idade, eu não tenho mais idade para isso. Se eu tiver idade, se eu tiver corpo, força, energia, se eu tiver ali lucidez, eu tô fazendo tudo. Inclusive, gente, eu tenho planos de fazer um doutorado depois que a minha filha se tornar adulta. Então, diga aí, a minha filha está com 5 anos agora. Quando ela for adulta, digamos, sei lá, adulta mesmo, eu tô falando 25 anos por aí, 20 anos, 25 anos por aí, eu já vou estar para lá dos 60 anos. Eu não vou, né, com quase 60 anos, eu não vou fazer meu doutorado, eu vou fazer meu doutorado. Já é uma coisa certa para mim. E eu já sei onde eu vou fazer, já tenho tudo planejado. Eu sou assim, eu não fico assim, ai, me escondendo atrás de idade, ai, porque é dificuldade, ai, porque só tem gente jovem lá. Não. Se eu tiver a fim de fazer uma coisa, eu vou lá e vou fazer. Cheguei lá, cheguei lá no aeroporto de Frankfurt, que eu não estou em Frankfurt, cheguei aqui na Alemanha, mas no aeroporto de Frankfurt, o representante estava lá, pegou a gente e levou a gente para a instituição onde a gente ia fazer o nosso primeiro seminário. E aí o programa funcionou da seguinte maneira: a gente teve 4 seminários ao longo de um ano. E nos 3 primeiros seminários, o primeiro seminário foi um seminário de boas-vindas, o último seminário foi um seminário de o que é que você vai fazer da sua vida. Você vai continuar aqui na Alemanha ou você quer fazer outras coisas da sua vida? E aí, esses 2 seminários do meio são para falar sobre temáticas relacionadas à instituição onde a gente trabalhou. E aí, nesses seminários, a gente aprendia sobre método Waldorf, sobre pedagogia Waldorf, o que é que como a gente poderia desenvolver um projeto com as pessoas que a gente trabalhava, fazer o ano social voluntário. E junto com os seminários, a gente sempre tinha a oportunidade de conhecer sobre a cultura alemã. Então, cada seminário acontecia em uma cidade diferente. Eu já conheci intercambistas voluntários que a instituição fazia o seminário sempre no mesmo lugar e eles não faziam esse tipo de viagem, mas esse programa que eu fiz parte, a gente fazia o seminário em cada seminário em uma cidade diferente. E cada seminário tinha um papel diferente na nossa vida e foi super transformador fazer parte desse programa como um todo, porque o programa realmente dava toda a assistência que a gente precisava. Quando eu tinha qualquer dúvida, quando eu sentia que eu estava entrando em atrito com alguma coisa, quando eu tinha qualquer problema relacionado ao idioma alemão que eu não conseguia desenvolver,
eles entravam e eles resolviam para a gente. Além disso, eu esqueci de dizer que durante o programa desse 1 ano, eu recebia uma ajuda de custo para poder eu pagar o meu curso de alemão. Eles não pagavam o curso de alemão integralmente, mas eles me davam tipo metade do valor para poder eu pagar um curso de alemão. Tinham pessoas que precisavam desse curso e tinham pessoas que não precisavam. Porque, gente, venhamos e convenhamos, quem pensa em vir para a Alemanha necessariamente já deve falar um pouco de alemão ou tem alguma trajetória aqui para a Alemanha, tipo, de origem aqui na Alemanha, da Alemanha, ou alguém na família, alguma coisa assim, ou está pensando em vir trabalhar aqui de alguma maneira, ou já fala inglês, né? Tem muita gente que vem para cá porque se casou com um alemão, com alemã, mas tem outras pessoas que vêm para cá por conta de trabalho, e muitas pessoas trabalham usando o idioma inglês. Tem oportunidade de trabalho também em português, mas o que eu escuto muito é que muitas pessoas vêm para cá falando inglês e nunca param para aprender o idioma alemão. No meu caso foi diferente, eu estava mesmo em busca de aprender o idioma daqui, interessada em aprender sobre a cultura daqui, aprender sobre como é viver aqui. Eu queria me tornar mesmo, naquele ano social, eu queria realmente me tornar uma pessoa que conheceu, que viveu mesmo a experiência do intercâmbio, então eu me joguei muito nessa direção. Eu tinha também esse suporte. Então essa instituição, ela deu todo o suporte necessário para que o meu programa de intercâmbio fosse um sucesso. E nos próximos vídeos, nos próximos episódios, eu pretendo contar para vocês aqui na nossa trama aqui sobre essa vida na Alemanha, sobre como foi a continuidade da minha permanência aqui na Alemanha. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se ficou alguma dúvida, escreve também nos comentários. Não esquece de deixar o gostei se esse conteúdo fez sentido para você. Se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo episódio.